Oi, eu sou a Lola, sejam bem-vindos a esse canal, que eu não sei se vai continuar porque eu não levo jeito nenhum pra gravar vídeo, mas eu tava cansada de só opinar nas redes sociais e resolvi fazer um vídeo pra falar sobre uma coisa que me revoltou muito e eu queria dividir essa coisa com vocês, porque é assim que funciona a terapia, né? Você pega um problema que é seu e divide com todo mundo. Roda a vinhetinha. Você não é homem? Não, Datena. Olha, vai. Não! Nossos comerciais. Você obviamente não me conhece, né? Eu sou nova por aqui. Mas eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, porque a gente tá em cima da eleição, né? A eleição de primeiro turno é no domingo. E eu sei que tem muita gente que não decidiu ainda o candidato que vai votar para prefeito ou para vereador. Eu já decidi quem eu vou votar para vereador e também já decidi quem eu vou votar para prefeito. Porém, eu não pude deixar de passar uma raiva nessa eleição e eu quis compartilhar com vocês essa raiva. Porque recentemente não, minto, já faz um tempo que o Ricardo Nunes, nosso atual prefeito, eu chamo ele carinhosamente de prefeito fantasma, né, porque ele só apareceu agora também, ele fez uma campanha, né, ostensiva em vários lugares de São Paulo, óbvio, e ele estava distribuindo esse papel aqui, né, e também fazendo essa propaganda aqui, né, onde ele se coloca como uma pessoa que veio da periferia. Eu fiquei casquetada, eu falei, será mesmo que o Ricardo Nunes veio da periferia? E eu fui pesquisar a história de vida do Ricardo Nunes. Como vocês podem ver aí na minha pesquisa, eu descobri que sim, que ele é daqui de São Paulo, ele é natural de São Paulo capital, é da Zona Sul, morou no Grajaú, né, Capela do Socorro, estudou, se formou por lá. E eu fiquei pensando na quantidade de candidatos e candidatas que banalizaram a palavra periferia, periférico ou periférica, né? O senhor Ricardo Nunes, por exemplo, ele só lembrou que ele é uma pessoa que veio da periferia agora, em época de eleição, entendeu? Eu, pessoalmente, na minha opinião, eu gostaria de que o candidato que me representasse na prefeitura, ele pensasse na origem dele 24 horas por dia enquanto ele estiver lá exercendo o cargo dele como prefeito. Não só quando é conveniente para ele, né? Nesse momento em que a gente está, nesse período de eleição, propaganda política, etc., tem muitos candidatos que agora que eles lembraram que eles vieram, né, de uma origem mais humilde, né? Tem muitos candidatos aí que são berço de ouro, mas fingem, né, que são de origem humilde. E o senhor Ricardo Nunes, por incrível que pareça, ele realmente, né, ele veio sim da periferia, ali, região do Grajaú, né, Capela do Socorro, né, começou ali naquela região, mas nos últimos 4 anos, né, que ele é prefeito de São Paulo, ele só veio lembrar da origem dele agora em época de eleição. Muito legal, né? E também a gente não pode esquecer do fato de que na época que, infelizmente, o Bruno Covas faleceu, ou felizmente, não sei, né? Tem muita gente que acha felizmente, mas enfim, ninguém sabia quem era o vice do Bruno Covas, né? Eu vou fazer um vídeo sobre os vices, que são importantes também, né, para um prefeito, uma prefeita, para um candidato a qualquer cargo, né, que possua o cargo de vice, porque poucas pessoas se importam, né? Por exemplo, o nosso atual prefeito, que está tentando reeleição aí, Ricardo Nunes, pouca gente sabe quem é o vice dele. E aí eu fui pesquisar, claro. Aí eu vou fazer um vídeo específico só sobre os vices e vocês vão ver que tem umas coisas bem interessantes, né? Mas voltando, na época que o Bruno Covas estava vivo e era prefeito de São Paulo, poucas pessoas sabiam quem era o vice dele. E quando as pessoas foram pesquisar, poucas pessoas se interessaram por isso, obviamente, elas descobriram alguns fatos bem interessantes sobre o senhor Ricardo Nunes, que ele possuía denúncias, sim, a esposa dele, com quem ele é casado já há muitos anos, fez sim um BO de violência doméstica, e esse fato nunca foi levado para frente, né? Inclusive, em entrevista, os dois afirmam que eles estavam, sim, num período difícil do relacionamento. Mas para uma mulher chegar a fazer um boletim de ocorrência, eu acho meio assim, meio foda, né, mano? Tipo,
Se você tá numa fase difícil do relacionamento e tem vários estágios, cada um é cada um, todo mundo tem um tipo de relacionamento diferente, é uma coisa. Mas você falar que tá numa fase difícil de um relacionamento e ir pra uma delegacia fazer um BO por agressão, eu acho que é uma coisa bem assim, né? Escala de uma forma que inimaginável, né? Vou pôr o meu óculos aqui, porque eu sou míope, né? Se por acaso você tiver curiosidade de ir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, você vai ver que as minhas fotos é tudo sem óculos, porque eu não gosto de tirar foto de óculos, mas enfim. Vai aparecer pra vocês aí, né? Eu vou colocar algumas imagens na tela. E antes de eu começar a entrar no mérito da gente conhecer algumas coisas sobre o nosso atual prefeito e de outros candidatos, eu queria pontuar pra vocês que o verdadeiro significado de periferia, né? Então aqui, quando você fala de periferia, pra mim, além do significado da palavra, é também um estilo de vida, tá? Eu sou da periferia, Lola, sou da periferia, da Zona Sul, moro na cidade de Ademar, com muito orgulho. Morei na cidade de Ademar a minha vida inteira, tá? Então eu conheço a cidade de Ademar com a palma da minha mão. E eu sempre morei em periferia, né? E aí, quando você vai ler o significado da palavra periferia, tá assim, ó: afastada do centro urbano e que geralmente abriga a população de baixa renda. Mas para mim, além do significado da palavra periferia, tá o estilo de vida, como eu já citei. Para mim, uma pessoa periférica, de fato periférica, é uma pessoa que enfrenta as dificuldades da vida e que isso está muito além da origem da pessoa. Ela pode vir de baixo, ascender na vida, como a gente já viu muitos exemplos legais por aí, mas eu acho que a pessoa que está lá em cima não pode esquecer de onde que ela veio. Então, de fato, para mim, uma pessoa periférica, que eu considero, e na minha opinião pessoal, é uma pessoa que, além de morar em um lugar que é afastado do centro urbano e que geralmente é uma pessoa de baixa renda, é um trabalhador que acorda cedo, 6 horas da manhã, pega transporte público, né, enfrenta as mazelas de ser uma pessoa de baixa renda nessa sociedade, né, e que sabe e que tem orgulho de onde veio, de quem é, do que enfrenta todos os dias, porque sabe que é guerreira, porque sabe que é foda. Pra mim, isso sim é uma pessoa periférica, que pode dizer que é da periferia. E também tem vários outros conceitos que também tem a ver com a cor da pele, com pessoas pretas e etc, né? Isso é muito importante, inclusive. Mas eu, sim, posso dizer que eu sou da periferia, que eu sou uma pessoa periférica, porque eu entendo a dificuldade que é ser pobre e ser uma pessoa trabalhadora na cidade de São Paulo, e não só de São Paulo, tá? De várias outras cidades, tá? Então, quando a pessoa usa na propaganda eleitoral dela que ela é uma pessoa periférica, e depois ela simplesmente esquece que ela é uma pessoa periférica, né, como se não fosse importante para ela está apenas fazendo o uso eleitoral da palavra periférica e está fazendo isso para gerar uma falsa identificação. Você, meu amigo trabalhador, você que está vendo esse vídeo, que sabe e enfrenta as coisas que eu falei, precisa pensar se de fato a pessoa que você está querendo eleger vai pensar em você quando ela for eleita. Se ela vai pensar em melhorar as dificuldades que você enfrenta sendo uma pessoa periférica, né? Para mim, ser periférico está muito além do significado da palavra e é um estilo de vida. É você carregar isso dentro de você. É você saber de onde veio e usar isso a seu favor no mundo. É tentar melhorar não só a sua vida, mas todas as vidas de todas as pessoas que você sabe que são periféricas, que são iguais a você, que enfrentam as mesmas dificuldades. Então, assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter senso de comunidade, trabalhador, trabalhadora, a gente precisa disso, a gente precisa se unir. E a gente precisa eleger uma pessoa que não faça apenas o uso eleitoral da palavra periférica, periferia ou periférico. Porque isso é muito importante, tá? Periférico, favelado, da favela, seja a palavra que for. Para mim essa palavra tem um peso muito importante. E o senhor Ricardo Nunes, sim, ele faz apenas o uso eleitoreiro dessa palavra, tá? Eu acho isso muito baixo, tá, senhor Ricardo Nunes? Eu acho isso muito baixo.
Mas eu já expliquei aqui, né, que sim, o Ricardo Nunes, ele pode sim dizer que ele veio da periferia, sim. Ele morou na Zona Sul, já falei, né, tudo. Mas eu vou pegar aqui o meu óculos de novo, né. E aí eu achei algumas informações que eu acho que vocês deveriam saber a respeito do nosso querido e indigníssimo prefeito. E aí, pessoal, eu entro no mérito, que é uma coisa muito simples e que poucas pessoas fazem, tá? Eu acho que política é importante, a política é algo que decide a nossa vida dentro da sociedade, e eu acho que todo mundo tem acesso à informação, né? Se você não tem, meu querido, corra atrás desse acesso porque é muito importante, né? Principalmente nessa época em que a gente precisa decidir quem que vai trabalhar por nós e representar a gente lá, né? Porque eu sei que para muito político ter um cargo público é só o salário, né? Por exemplo, a gente tem aí vários e vários arrombados, né? Me perdoe pelo uso da palavra, mas vocês vão ver eu xingar pra caralho aqui porque eu sou boca suja mesmo. Usando o cargo de vereador, de prefeito, seja o que for, para conseguir apenas um salário, para conseguir apenas um pezinho de meia, né? Muito artista falido, muita gente irrelevante, gente escrota. Então, tipo assim, tem muita gente nessa eleição e vai ter sempre gente nas eleições, nas próximas, fazendo esse tipo de coisa, né? Não pensando em trabalhar por você, mas pensando em trabalhar apenas por si próprio. Mas é isso aí. E aí, meus queridos, eu achei algumas informações a respeito do nosso prefeito Ricardo Nunes que todo mundo devia saber, porque é de domínio público essas informações, tá? Tá na internet, se pesquisar quem é Ricardo Nunes, de onde o Ricardo Nunes veio, você vai achar bastante coisa. Essa matéria aqui é da CNN Brasil, vai aparecer aqui do meu lado a manchete para vocês procurarem direitinho e se vocês quiserem ler a matéria inteira. Eu achei algumas coisas que eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que o senhor Ricardo Nunes, ele teve um trabalho junto com a Marta Suplicy, que agora é vice do Boulos, né? Mas que o José Luiz da Atena, na época que o Bruno Covas estava vivo, o senhor José Luiz da Atena, ele compôs, sim, né? Alguns postos, né? Alguns figurões também, né? Ele fez parte desse contato desses figurões. E ele conheceu o Nunes bem no início mesmo, né? O senhor Nunes foi, né, colocado lá, ele era um vereador. Na primeira vez que ele tentou, em 1900 e bolinha, ele não conseguiu se eleger como vereador. Depois, em 2000 e pouco, ele tentou de novo. Conseguiu, foi reeleito. E aí, ele saiu do cargo de vereador, pouco tempo que ele estava exercendo, e já partiu para a chapa do Bruno Covas, né, como vice. E aí, devido a essas acusações de violência doméstica contra ele, né, que foram repercutidas na época pela Folha de São Paulo, muita gente contestou o Bruno Covas a respeito dele colocar o Ricardo Nunes como vice, mas poucas pessoas pesquisaram quem era esse cara. Então, assim, o Ricardo Nunes, ele cursou, né, ele fez, né, direito numa faculdade, claro. Ele criou um jornal chamado Hora da Ação. E esse jornal, ele fazia parte ali da Capela do Socorro, Grajaú, né, bairros da Zona Sul, onde ele usou esse território como berço eleitoral, né. Aí ele montou uma empresa de controle de pragas, foi evoluindo como empresário, né? Hoje ele é uma pessoa que tem um patrimônio vasto, né? Já declarou milhões aí de patrimônio, inclusive pro TSE esse ano. E aí, as propriedades do senhor Ricardo Nunes, elas são compostas principalmente de imóveis. Ele tem muitas fazendas também. E, inclusive, tem algumas polêmicas, né? Que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, né? Ele é uma pessoa que se diz conservadora, ele é católico, mas tá indo à igreja evangélica pedir voto, é claro, né? E aí ele também tentou, né, atrapalhar muitas causas feministas e muitas causas LGBT na Câmara Municipal, tentando falar sobre a ideologia de gênero nefasta para as nossas crianças, e também contra a educação sexual, que a gente sabe que é importante sim, né, que impede que muitas crianças sofram abuso sexual, muitas vezes, né, quando a criança conhece o próprio corpo e quando ela pode apontar, né, o que foi feito com ela. Ele é contra isso, né, e aí, ele também
além de fazer com que pastores não pagassem algumas coisas aqui em São Paulo, né? Ele também permitiu a recuperação de 1,2 bilhão, né, de devedores de impostos municipais, beneficiando especialmente instituições financeiras. E também a gente tem várias polêmicas dele aí, você pode pesquisar a respeito do favorecimento que ele dá para empresas parceiras, porque ele é empresário, né, como eu já falei. E ele também tem relações familiares aí, né, em que ele repassa, né, alguns valores para algumas pessoas, tipo compadre, etc. Então, assim, pra mim, ele é uma pessoa que eu falei 4 anos no início do vídeo, mas não, ele não tá governando 4 anos, ele tá governando mais ou menos uns 3 anos e pouco, né, depois da morte do Bruno. E ele é uma pessoa que... O que ele fez de efetivo pela cidade, além das obras de recapeamento fora da hora, né, em período de eleição? Não vejo nada de interessante, assim, né? Claro que ele tá falando que ele fez mundos e fundos, não duvido que tenha feito uma coisa ou outra, mas, sei lá, eu acho que tem muito escândalo em cima desse cara, e foi como eu falei, ele faz uso da palavra periferia apenas para ganhos eleitorais, e isso pra mim é uma coisa que é baixa, é suja e é completamente falsa, né? Eu poderia citar aqui outros candidatos, né? Inclusive o Guilherme Boulos, que é uma pessoa que também é de São Paulo, a Tabata Amaral também é de São Paulo, né? Os dois moram em São Paulo desde sempre, conhecem bem a cidade, né? Tem propostas de fato. O Ricardo Nunes, ele tá apresentando várias propostas aí que... Por que ele não apresentou essas propostas antes? Por que ele não fez isso antes, né? Fora as bolas fora que ele deu em vários debates. Por exemplo, no último debate, que foi o debate do UOL, uma jornalista, e eu não vou esquecer disso, porque foi uma coisa que me pegou muito e me deixou muito puta, tá? Uma jornalista perguntou pra ele assim, sobre por que, né, que ele fechou um hospital muito importante, que era um hospital de mulheres que eram vítimas de estupro, podiam recorrer para fazer aborto legal, né? E ele entrou numa resposta nada a ver, falando de endometriose, cirurgias de endometriose. No fim do ano passado, a sua gestão interrompeu o serviço de aborto legal no único hospital da rede que fazia o procedimento no caso de gestações avançadas, nas situações previstas em lei. O senhor nega descumprir a lei. Então, candidato, o senhor pode, por favor, informar qual hospital a gestante pode procurar na rede municipal caso ela precise interromper uma gestação avançada? Esse tema acabou dando muita repercussão por causa de uma ação do PSOL, onde ali na Cachoeirinha fazia o procedimento. Eu sou um prefeito, a minha história de vida, de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora, a Prefeitura de São Paulo, e nenhuma prefeitura vai descumprir a legislação. O que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o Hospital da Cachoeirinha fosse liberado para fazer a cirurgia de endometriose. Portanto, a Prefeitura fazendo aquilo que tem que ser feito, a minha posição sendo mantida e as pessoas sendo atendidas. O que endometriose tem a ver com a questão legal do aborto que foi gerado por conta de um estupro, e a mulher tem esse direito garantido, né? Mas como era um cara conservador, né? Um cara católico, que agora frequenta igrejas evangélicas, meio que eu entendo, não defendo o que ele fez, mas meio que eu entendo ele ter essa ignorância e não querer entender uma coisa que é realmente importante e essencial. E é claro que ele fica sabonetando nessas respostas. Só para citar aqui rapidinho, Guilherme Boulos é professor. Ele morou aqui em São Paulo a vida inteira. Além de professor, é escritor, psicanalista, professor de filosofia. Já deu aulas aqui em vários bairros de São Paulo. Já foi para fora do país. Já apareceu na revista Time, se eu não me engano. Se eu achar isso, eu li uma vez, realmente. Então, uma pessoa assim que, para mim, possui muitos predicados, que está realmente interessada não só em apresentar projetos para São Paulo, em todos os assuntos. Mas, de fato, eu posso olhar para o Guilherme Boulos e falar assim, esse cara, eu acho que ele entende as mazelas de ser periférico ou periférica. Porque ele é periférico, de fato, até hoje. E ele tem muito orgulho disso.
A Tabata Amaral eu já não sei, né? E eu não vou nem entrar nesse vídeo, pelo menos, né? Como tá em cima das eleições, não vou ter muito tempo pra fazer vídeo a respeito disso. Esse é meu primeiro vídeo, né? Então, eu não vou nem entrar no mérito de falar do Pablo Marçal agora. Eu já falei muito do Pablo Marçal nas minhas redes sociais, no Blue Sky agora, pessoalmente. Falava bastante também no antigo Twitter, no falecido Twitter, que continua enterrado, morto, que ninguém se importa, né? Só gente chata e ridícula. Mas, assim, eu não vou nem entrar no mérito de eleger a porra de uma pessoa que nem é de São Paulo, caralho. Cara é de Goiânia, tá? Então ele não é nem de São Paulo. Li recentemente que nem a esposa dele se predispôs a mudar o título pra cá pra ter que votar nele. Então isso já me liga vários alertas, né? Uma pessoa que é de fora, que não entende nada de São Paulo, que pode ter lido em algum lugar alguma coisa sobre outra, mas que de fato viver aqui em São Paulo não viveu. De fato, entender as mazelas, que é o que a gente enfrenta aqui em São Paulo, que é muita coisa que a gente enfrenta aqui em São Paulo como trabalhador, como trabalhadora, ele não enfrentou. E é uma pessoa que é condenado, né? Tem condenação dele aí na internet, gente. É só vocês procurarem, é só vocês lerem. É uma condenação de fato, né? Não são eles que gostam tanto de chamar o Lula de descondenado? Então, por que o Pablo Marçal também não é descondenado? Não, ele não é descondenado, sabe por quê? Porque o Lula não é descondenado, tá? A questão do Lula é uma questão completamente diferente, que vocês que estão aqui me acompanhando provavelmente sabem qual é, mas ele não é descondenado, tão pouco culpado. Mas já o Pablo Marçal, ele foi condenado, né, em dar golpe em velhinho, né? Então, assim, tá na internet, são informações de domínio público, não tô falando nenhuma mentira aqui, né? O seu Pablo Marçal, inclusive, já falou a respeito disso mais de uma vez. Disse que respondeu o processo, disse que o processo, sei lá o que aconteceu, que respondeu o processo, que o processo não deu em nada, enfim, que recorreu, etc, mas que houve a condenação, houve, tá? Então eu quero que vocês fiquem espertos quanto a isso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se eu vou gravar outro vídeo, sinceramente, porque eu só queria mesmo desabafar a respeito disso que me pegou bastante. Peço que vocês busquem informações sobre as pessoas que vocês pretendem votar, porque isso é de extrema importância. Nós precisamos sim pesquisar as pessoas que a gente vai votar, verificar quais contribuições como candidato ou candidata eles têm para a sociedade, quais já tiveram, se já tiver cargo, né? Por exemplo, se você entrar na Câmara dos Deputados e pesquisar o Guilherme Boulos lá, eu acho que vocês vão achar bastante coisa interessante, porque o cara trabalha, tá? E sim, não preciso falar nada não, porque pelo visto vocês já perceberam que sim, ele é o candidato que eu vou votar. Então, assim, peço que vocês pesquisem, tá, meus queridos? É muito importante que a gente decida de verdade o futuro da nossa cidade. A gente não pode entregar a nossa cidade, que é a nossa vida, é onde a gente vive, é onde a nossa família vive, é onde a gente trabalha, para qualquer um. Pra qualquer palhaço, pra qualquer louco, pra qualquer coach, pra qualquer golpista, tá? E pra qualquer prefeito fantasma que mente pra você dizendo que é periférico quando... Só é periférico quando lhe convém. Só é periférico quando chega a época de eleição, tá? Então, assim, ele pode, sim, chegar agora no Grajaú e comer um pastel na feira. Mas se ele for eleito, ele vai sumir. Ele vai fazer, talvez, algumas coisas, mas ele não vai considerar a origem dele, tá? Então, pra mim, isso é muito importante. Foi como eu falei pra vocês. Pra mim, o candidato que se diz periférico, periférica, ele tem que ser isso 24 horas. Não só quando ele tá querendo concorrer e ganhar um cargo. É isso, gente. Muito obrigada por esse vídeo, por vocês estarem aqui, né? Eu não sei como fazer ainda, porque... eu gravei esse vídeo só pra desabafar mesmo. E talvez eu faça esse tipo de vídeo, tá? Eu vou pegar um assunto, vou desabafar e vou falar sobre essas coisas e é isso, tá bom? O meu nicho não vai ser política, eu vou falar de política de vez em quando, mas eu pretendo falar sobre qualquer coisa que me desperte interesse. E é isso, tá? Votem com consciência, votem em quem realmente vai fazer a diferença. É nóis, tamo junto.
Valeu!